Fala pessoal, bom dia. Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física. Tá? E vamos retomar aí nossas atividades remotas. Hoje eu quero explicar para vocês aqui, tá, os conceitos de condutor e isolante. Explicar as diferenças que existem entre eles. E, bem, esse conhecimento do que é um condutor, tá, e do que é um isolante será muito importante para nós aqui. Tá bom? Para os estudos futuros. Então vamos lá. Pessoal, primeiramente eu quero explicar o seguinte. Deixa eu explicar o que seria um isolante, tá bom? Um isolante. Então, primeiramente, isolante e condutores são tipos de materiais. Tipos de materiais, tá? E materiais, nós sabemos que todos os materiais eles são constituídos de átomos. Então, deixa eu representar aqui um átomo de um isolante, tá? De um isolante. Em geral, os átomos dos isolantes são átomos pequenos. Tá? Átomos pequenos, átomos que têm pouca quantidade de prótons e de elétrons. Então, imagine aqui que eu tenho um pequeno átomo. Tá? Essa parte em azul aqui é o núcleo desse átomo, que é constituído de prótons e de nêutrons. Essa parte em vermelho pontilhado aqui são os elétrons que circundam este núcleo. E aqui eu desenhei um elétron específico. Tá? Um elétron específico. Então, bem, perceba bem. Esse elétron aqui, ele está preso. Tá? Ele está preso neste átomo. Só que ele está preso devido à força de atração que existe entre o núcleo positivo, tá? E o elétron que é negativo. Tá? Aqui existe uma força de atração. Só que esse elétron aqui, ele também sofre uma força de repulsão. Porque perceba, note que neste átomo não existe somente esse elétron. Tá? Existem os outros elétrons que também circundam aqui. E esses outros elétrons, tá, eles tendem a repelir este elétron daqui. Então, também existe uma força de repulsão. Acontece que, devido a essa pequena distância entre o núcleo, tá, o núcleo e o elétron, a força de atração, tá, ela passa a ser maior do que a força de repulsão. Então, aqui eu estou colocando aqui uma situação. Deixa eu colocar esse número aqui como sendo 100, tá? Que aqui nos ajuda melhor a compreender. Então, imagine que a força de atração entre o elétron e o núcleo seja maior do que a força de repulsão entre o elétron e os outros elétrons aqui. Então, aqui eu estou supondo que a força de atração é 100 e a força de repulsão aqui é 30. Né? É 30. Então, perceba que neste caso aqui, a força resultante, tá? A força resultante é uma força atrativa, tá? É uma força atrativa que é igual à diferença desses dois valores. Porque se eu tenho 30, não, se eu tenho 100, tá? 100 newtons que tende a aproximar e 30 newtons que tende a afastar, então, na verdade, eu tenho aqui uma força resultante de 70 newtons que puxa esse elétron aqui em direção ao núcleo. Tá? Em direção ao núcleo. Tá? Então, será muito difícil de eu arrancar esse elétron aqui, por exemplo, porque ele é fortemente atraído pelo núcleo. Agora, imagine aqui um átomo, tá, de um condutor. Os átomos dos condutores normalmente são átomos grandes, de metais, por exemplo, como cobre, ouro, prata, ferro. Tá? Todos os metais, em geral, eles são condutores. Então, aqui nós temos um núcleo, tá? E aqui nós temos uma grande quantidade de elétrons. Uma grande quantidade de elétrons. Aqui eu representei um elétron em específico. Tá bom? Então, haverá uma força de atração entre o elétron e o núcleo, tá? Porque o núcleo ele é positivo, tá? E o elétron é negativo. Então, haverá aqui uma força de atração. Acontece que, neste caso, a distância que separa esse elétron aqui, que é o elétron mais periférico, tá? É o elétron que está, digamos aqui, nas últimas camadas eletrônicas. Tá? A distância entre esse núcleo e esse elétron é uma distância considerável, que faz com que essa força aqui, ó, a força de atração, ela seja enfraquecida. Tá certo? Ela seja enfraquecida. Então, essa atração entre o elétron e o núcleo,
em relação ao átomo pequeno, ela será menor. Tá? Ela será menor. Tá? E ainda tem o quê? Ainda tem a força de repulsão, tá, dos outros elétrons sobre este elétron que eu respondi, que eu representei aqui. Tá? Então, todos os outros elétrons que são negativos tendem a repelir esse elétron aqui, tá, que eu coloquei aqui na periferia desse átomo. Então, imagine o seguinte. Imagine aqui que a força de atração ela ainda é maior do que a força de repulsão. Por quê? Afinal de contas, tá, esse elétron ele permanece aqui, tá, permanece aqui nas redondezas do átomo. Tá? Ele ainda está preso ao átomo, digamos assim. Só que acontece que devido a essa distância, essa força aqui ela vai ser menor. Então, digamos aqui que seja uma força de 70 newtons. 70 newtons. Enquanto a força de repulsão vai ser uma força maior, porque agora nós temos uma quantidade maior de elétrons que tende a empurrar esse elétron aqui para fora. Então, supondo aqui que seja uma força de 60 newtons. 60 newtons. Pronto. Então, aqui o que é que nós temos? Nós temos uma força de 70 que atrai e temos uma força de 60 que repele. Obviamente, tá, a resultante ela ainda vai ser atrativa. Por quê? Porque a força que atrai é maior do que a força que repele. Nesse caso aqui, a diferença vai ser de 10 newtons. Só que perceba a diferença do átomo isolante para o átomo condutor. Tá? O elétron do átomo condutor ele é facilmente arrancável. Por quê? Porque a força que prende ele ao átomo, tá? A força que prende esse elétron ao átomo é uma força pequena em relação à força do átomo isolante. Tá? Então, esse elétron aqui, ele é mais fácil, digamos assim, ele é mais fácil de ser arrancado, tá? De ser arrancado do que o átomo do isolante. Tá? Então, esses elétrons aqui são os elétrons que são possíveis de ser elétrons livres, tá? Que são os elétrons livres, que nós vamos entender, tá, posteriormente, que é o que possibilita a condução de eletricidade, a condução de energia através de um condutor. Então, o átomo condutor, tá, ele conduz eletricidade, o átomo maior, o átomo grande, conduz eletricidade justamente pelo fato dele possuir elétrons livres, que são esses elétrons que são fracamente atraídos pelos núcleos, tá? Pelo núcleo. Então aqui nós temos uma maior quantidade de elétrons livres. Pronto. Então, ó, condutor é o quê? É todo meio que permite a movimentação de cargas elétricas no seu interior. Tá? De cargas elétricas no seu interior. E nós vamos entender que nesses condutores sólidos, tá? Nesses enfios condutores em metais, tá? As cargas condutoras são justamente os elétrons livres. Os elétrons livres que estão na periferia do átomo, dos átomos, tá certo? Que estão aí na periferia dos átomos. Pronto. Então, ó, vamos aqui. Aqui eu desenhei um condutor, tá? Aqui eu desenhei, isso aqui é a tentativa de desenhar um fio. Então, aqui nós temos um fio. Tá? Isso aqui é a parte metálica do fio que fica dentro da borracha. Aqui nós temos um certo plástico ou uma borracha, tá? Que isola o fio, de maneira que esse material aqui, ó, do fio, ele é um material condutor. Tá? Em geral é o cobre, viu? Em geral é o cobre. Então o cobre, tá, por ser um átomo grande, por ser um átomo metálico, então ele tem uma grande quantidade aqui, ó, de elétrons livres. Elétrons livres que podem se movimentar através desse cobre. E aqui nós temos, tá, a borracha, tá, que é um isolante. Então a borracha ela não vai conduzir, tá, eletricidade, justamente porque os elétrons dela, os elétrons da borracha estão, digamos assim, fortemente unidos ao núcleo. Eles são fortemente atraídos pelo núcleo. Então não vai haver
essa movimentação. Tá? Então, isso aqui é um tipo de condutor. Tá? Nós podemos ter condução através de íons que podem se mover, através de íons móveis. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para que vocês possam entender. Então, isso aqui é um cristal, tá, de cloreto de sódio. Cloreto de sódio, nós sabemos que é o nosso tradicional sal de cozinha, tá? O NaCl. Isso aqui é o nosso cloreto de sódio, que é constituído por quê? Pelo um íon, tá, negativo de cloreto e um íon positivo de sódio. Então, aqui nós temos íon negativo de cloreto, positivo de sódio, negativo de cloreto, positivo de sódio, negativo de cloreto. Tá? Acontece que quando esses íons aqui, eles formam um cristal de sal, tá? Esses íons aqui, eles não têm mobilidade nenhuma. Por quê? Porque eles estão presos a uma rede cristalina, que é o sal de cozinha, né? Quando você pega uma pedrinha de sal, você tem um cristal de cloreto de sódio. Tá? No entanto, quando eu pego esse cloreto de sódio e coloco ele, tá, em uma solução aquosa, coloco ele em água, esses íons aqui, eles vão se dissociar. Então, digamos assim, que eles vão ser libertos da rede cristalina. E eles vão ficar aqui, livres, tá? Livres aqui dentro da solução aquosa. Tá? Então, aqui estão os íons de cloreto e os íons de sódio. Tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui, se eu pegar um fio, colocar dentro dessa solução de cloreto de sódio e ligar uma pilha, tá? E ligar aqui ao polo de uma pilha, e depois pegar outro fio, tá? Ligar ao polo de uma pilha, de maneira que esse fio atravesse uma lâmpada aqui, tá? E a outra extremidade do fio seja colocado na solução. Bem, aqui haverá uma condução de corrente elétrica. Tá certo? Justamente por causa da mobilidade desses íons aqui dentro da solução aquosa. Tá? Se aqui fosse somente água, tá certo? Bem, a água pura mesmo, ela não conduz eletricidade. Então, essa lâmpada aí não acenderia. Tá certo? Não acenderia. Então, isso aqui é outro exemplo de um condutor, né? De uma solução que permite a condução de eletricidade. Isso porque aqui nós temos condutores, portadores de cargas que podem se mover. Outro exemplo aqui seria, por exemplo, quando você tem uma lâmpada fluorescente. Tá? Isso aqui é uma lâmpada fluorescente. Essa lâmpada aqui, em geral, as lâmpadas fluorescentes, elas têm vapor de mercúrio. Tá? Vapor de mercúrio. Esse vapor de mercúrio aqui, quando ele é submetido a um certo campo elétrico, tá? A um certo campo elétrico, e nós vamos entender o que é campo elétrico nas aulas posteriores, tá? Esse vapor de mercúrio ele acaba sendo ionizado, tá? Então os elétrons dos átomos de mercúrio eles vão ser arrancados, tá? Fazendo com que seja criado íons positivos de mercúrio e elétrons dentro do interior dessa lâmpada. Então, esses íons, tá, juntamente com esses elétrons, eles também são cargas condutoras. Tá? Que também são cargas condutoras. Tá? Futuramente nós vamos fazer um estudo, tá, dos diferentes tipos de lâmpadas e a gente vai ver como é que funciona, tá, exatamente uma lâmpada fluorescente, tá certo? Pronto. Agora deixa eu explicar aqui outra coisa para vocês. Então lembrem-se de uma coisa, né? Os elétrons de um isolante eles não possuem mobilidade, enquanto os elétrons de um condutor eles possuem mobilidade, né? Justamente pelo fato de o condutor ele ser, em geral, constituído de átomos grandes que possuem grandes quantidades de elétrons, né? De maneira que parte desses elétrons, os elétrons que estão mais periféricos, eles são elétrons livres, tá? Pronto, agora deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, tá bom? Então, deixa eu desenhar aqui
uma figura qualquer. Imagine que isso aqui seja um objeto qualquer. Esse objeto é um isolante. Tá? Ele é constituído de um material isolante. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou eletrizar esse isolante. Então, digamos que eu transfira cargas, tá? Cargas elétricas negativas para essa parte do isolante. Pronto. Transferi aqui, ó, cargas negativas para cá. De alguma maneira, tá certo? Por eletrizar ou por atrito, tá certo? Por contato, tá? Imagine que de alguma maneira eu transferi elétrons para essa região aqui, desse condutor, Bom, pronto, somente essa região. Então, pessoal, percebam. Por este material, por este objeto, ele ser um objeto isolante, então esses elétrons aqui que foram colocados aqui através de um processo de eletrização, eles não terão mobilidade. Então eles tenderão a permanecer aqui, tá? Eles irão permanecer aqui, tá? Por outro lado, se eu pego aqui, ó, um material que é um condutor, tá? Por outro lado, digamos que eu pegue aqui um material condutor, tá? Se eu eletrizo esse condutor, deixa eu colocar aqui condutor. Se eu eletrizo esse condutor, tá? Com uma carga negativa aqui, ó, nessa região, tá? Rapidamente, esses elétrons aqui, eles tenderão, tá? Eles tenderão a se distribuir, tá? Através da superfície de todo o condutor. Porque percebam uma coisa. Note que aqui nós temos uma concentração de quê? De cargas negativas. E bem, nós sabemos que cargas de mesmo sinal, nesse caso aqui negativas, elas tendem a se repelir. Então, ó, essa concentração de cargas negativas aqui, elas estão sofrendo forças de repulsão. Então, cada uma tende a ficar mais afastada possível da outra. Então, como isso aqui é um condutor, então elas podem se mover. Então, rapidamente elas se distribuem, tá? Elas são distribuídas, tá, em toda a superfície do condutor. Acontece que aqui, no isolante, também existe uma repulsão dessas cargas entre si. Só que no isolante não há mobilidade dessas cargas. Então, não há possibilidade de elas se distribuírem no isolante. Então, elas tendem a permanecer aqui, ó, em uma única região. Tá certo? Em uma única região. Então, em um condutor, rapidamente, tá? Quando ele é eletrizado, seja qual for o local que esse condutor ele é eletrizado, então toda a carga ela se distribui, tá? Enquanto no isolante isso não acontece. Tá certo? Pronto. Professor, se fosse com cargas positivas, isso também aconteceria? Também. Tá? Também. Imagine aqui, tá? Novamente um isolante aqui. Tá? Um isolante, onde esse isolante ele é eletrizado em uma determinada região, tá? Ele é eletrizado aqui, ó, positivamente em uma determinada região, tá? Então, essas cargas aqui, esses prótons aqui, tá bom? Eles vão tender a permanecer aqui, tá? Eles vão tender a permanecer aqui. Por quê? Porque no isolante não há mobilidade. Não há mobilidade. Enquanto se for um condutor, tá certo? Se for um condutor, o que acontecerá é o seguinte: nós temos aqui uma concentração de cargas positivas. Imagine que nós tenhamos aqui, ó, uma concentração de cargas positivas. Bem, essas cargas aqui, rapidamente, elas serão distribuídas em toda a superfície do condutor. Tá? Em toda a superfície do condutor. Isso por quê? Porque o condutor ele possui, tá? Ele permite a mobilidade das cargas elétricas. Então, pessoal, essas duas situações aqui, tá? Onde as cargas elas se distribuem de maneira a ficarem mais afastadas uma das outras,
tá? É uma configuração que nós chamamos de equilíbrio eletrostático. Tá? Isso aqui é uma situação de equilíbrio eletrostático. Equilíbrio eletrostático. Então, isso aqui, ó, nós vamos estudar, tá, de maneira mais aprofundada cada uma das características e dos detalhes do equilíbrio eletrostático, tá certo? Do equilíbrio eletrostático. Tá bom? Então, pessoal, é isso, tá certo? É isso. Essa aula aqui ela foi rápida, tá? Em seguida eu já vou gravar outro vídeo, tá? Explicando o processo de eletrização por indução, tá? Mas antes eu tenho que explicar essa parte aqui de condutores isolantes. Tá ok, pessoal? Então, fiquem com Deus e assistam aí o próximo vídeo. Tchau, pessoal.